Considerando que no Velho Testamento não tem vulcão, maremoto, terremoto, tempestade, nem furacão, nem nada, enfim. Vamos para o Novo Testamento. O que diz o Novo Testamento? No Novo Testamento acontecem coisas estranhas e muito misteriosas quando Jesus morreu. Quando Jesus morre, na narrativa de Mateus e Lucas, a Bíblia nos diz que a terra tremeu, então teve um terremoto. Pedras se fenderam, as pedras se partiram. O sol escureceu ao meio-dia e só voltou às 3 horas da tarde. Mortos ressuscitaram, o véu do templo se rasgou. Então, daí a gente pode ter uma base para fazer uma releitura dos desastres ambientais atuais. Por quê? Gente, essas reações que aconteceram devido à morte de Jesus, vamos considerar o seguinte: se o sacrifício de Jesus tem valor eterno, se Jesus até hoje é morto e é crucificado por tantas e tantas pessoas ao redor do mundo, dado o grau de pecaminosidade, e isso num âmbito simbólico, se esse efeito é eterno, por que a reação da natureza se cessou lá naquele dia? Por que a gente tem que entender que aquele terremoto só ia acontecer naquele dia? Vale lembrar que esses acontecimentos ali, na morte de Jesus, foram acontecimentos em várias dimensões. Terremoto, dimensão física. O véu do templo se rasgou, dimensão religiosa. O sol escureceu, dimensão astronômica. E mortos ressuscitaram, dimensão espiritual. Então, em todas as dimensões, praticamente, tivemos reações adversas. Então, eu considero que, até hoje, acontecem terremotos, vulcões, maremotos, tempestades. É a natureza reagindo ainda à morte de Jesus, que foi tão injusta, que foi tão cruel. E, como consequência, sempre considerando esse fator super importante que é a pecaminosidade do ser humano, de nós humanos. Então, sempre vai estar acontecendo. A Bíblia diz, inclusive, que a natureza geme, aguardando a redenção final, o ciclo final. Esse ciclo ainda vai se fechar. E até lá, eu acredito que a natureza vai continuar reagindo, as coisas adversas vão continuar acontecendo, como resultado não de atitudes pontuais, mas como resultado do pecado da humanidade. Ah, Dailton, então tu acha que o ser humano não pode fazer nada contra a natureza, todo mundo pode fazer o que quiser? Não, não é assim. É óbvio que, por exemplo, você que já morou na roça, já morou em uma fazenda, numa chácara, você tem noção de uma coisa simples, que é, se você desmatar ao redor de uma nascente, aquele córrego vai secar. Se você joga lixo na cidade, em tudo quanto é lugar, vai ter entupimento de bueiro e vai gerar inundações. Se você queima um cigarro, queima qualquer coisa, joga qualquer faísca de fogo na floresta, é óbvio que vai ter um incêndio. Agora, terremoto, maremoto. Agora, por exemplo, existe um esvaziamento do campo magnético do Brasil, coisa que ninguém não sabe nem de onde que veio isso. Vulcão. Gente, isso não tem interferência humana direta. Não tem como a gente explicar isso cientificamente. Você pode arrumar várias e várias teorias. E esse IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, que é o que dita as regras sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas, ele não é unanimidade. Não é porque ele é um órgão da ONU que ele fala por todos os cientistas do mundo nessa área. Existem cientistas que estão de fora disso aí e que, inclusive, nem concordam com isso. Ah, se os humanos não tomarem uma atitude agora, se os governos não fizerem isso ou aquilo, se os países não pararem de produzir isso e aquilo, teremos uma catástrofe a nível global. Assustando as pessoas com uma ideia sem fundamento.
Inclusive hoje já existe uma doença catalogada, é nova. Ansiedade climática. Produzida por quê? Por quem? Para quê? A grande mídia traz essas notícias de forma irresponsável, assusta as pessoas. E ninguém assume a responsabilidade. Então é isso, gente. Reflita sobre isso. Guarde essa palavra.